Minha irmã, meu irmão, estamos percorrendo o itinerário quaresmal. Este tempo favorável à nossa conversão pede de cada um de nós assídua escuta e mais atenção aos ensinamentos que brotam das Sagradas Escrituras ou da Bíblia Sagrada. Cada texto da Palavra de Deus, escolhido para ser proclamado no tempo quaresmal, contém sempre os sinais do amor misericordioso de Deus e seus apelos à conversão. A revisão de vida neste tempo, que prepara para a Páscoa do Senhor, é uma oportunidade muito especial para retomarmos com maior empenho nosso propósito de viver como discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Cada texto proclamado provoca nossos corações para um decidido compromisso pessoal de tudo fazer para que a fraternidade do Reino, anunciado por Jesus, cresça sempre mais entre nós, preparando-nos para a vida definitiva no Reino dos Céus. Então, para escutar a Palavra de Deus, preparemos-nos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da Palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa Palavra. Derramai em nós o Espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Minha irmã, meu irmão, o texto de Jeremias, capítulo 20, versículos 10 a 13, hoje proclamado, fala de um dos momentos mais íntimos e reveladores da experiência profética de Jeremias. Ele descreve um intenso conflito interior que reflete a complexidade da missão divina. O profeta começa sua oração em um tom de desespero, denunciando as calúnias e os ataques que sofre por parte de seus compatriotas, especialmente de seus próprios concidadãos em Judá. No versículo 10, ele diz: ouvi a murmuração de muitos, o que demonstra o isolamento de Jeremias, que em sua fidelidade à missão que Deus lhe confiou, se vê rejeitado e incompreendido por aqueles que mais precisava alcançar. Ele sente a pressão crescente sobre seus ombros e se vê como alvo de perseguição constante. A tensão interna de Jeremias é palpável, pois ele, como profeta de Deus, carrega a responsabilidade de anunciar uma mensagem dura e impopular. A desolação que sente diante da incompreensão do povo leva-o a questionar a eficácia de sua missão e até mesmo a desejar
não ter nascido. O versículo 14, ausente aqui, mas frequentemente citado em estudos de Jeremias, expressa sua angústia com a frase: maldito o dia em que nasci. Esse lamento indica como o sofrimento físico e emocional gerado pelo fracasso ministerial o levou a uma profunda crise existencial. No entanto, o momento de angústia de Jeremias não é apenas um desabafo emocional. O profeta também se volta para Deus em oração. A partir do versículo 11, Jeremias encontra um ponto de retorno. Ele começa a reafirmar a confiança na presença de Deus em sua vida. Mesmo em meio à dor, ele reconhece que, apesar das pressões humanas, Deus continua sendo a sua rocha e sua força. Ao afirmar que o Senhor está comigo como um guerreiro temível, Jeremias declara que, embora o sofrimento seja real, ele não está sozinho na luta. Deus é seu defensor e garante sua proteção diante dos inimigos. A certeza de que Deus está com ele restaura sua coragem e determinação. Jeremias então faz uma transição de uma súplica de ajuda para um momento de louvor. O versículo 13 é uma declaração de confiança e gratidão, em que o profeta, apesar de seu sofrimento, se dirige a Deus com uma atitude de louvor. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele libertou a alma do pobre da mão dos malfeitores. Mesmo em meio ao desconforto e ao sofrimento, a fé de Jeremias não se dissolve, mas se transforma em um louvor a Deus por sua fidelidade. Este trecho de Jeremias revela uma profunda verdade teológica. O sofrimento no caminho da fé não é em vão. A luta e o sofrimento do profeta não são sinais de fracasso, mas de sua lealdade incondicional ao chamado de Deus. Ele se coloca como testemunha de que, mesmo em tempos de crise e rejeição, a presença de Deus é tangível e oferece o necessário consolo e força para continuar. A fé verdadeira não é marcada apenas por momentos de vitória, mas também pela perseverança em momentos de adversidade. Para o cristão contemporâneo, esse texto oferece uma reflexão importante sobre como lidar com a incompreensão, as dificuldades e as pressões que surgem ao seguir a vocação humana. Em um mundo onde a fé pode ser desafiada por dificuldades pessoais, crises sociais ou pressões externas, a experiência de Jeremias nos ensina a persistir na confiança em Deus. Mesmo que o cristão experimente desânimo ou desapontamento, o exemplo de Jeremias nos encoraja a olhar para Deus como a fonte de nossa força, a quem podemos confiar com todos os momentos, especialmente quando nos sentimos fracos ou rejeitados. Além disso, a chamada ao louvor, mesmo na dor, nos ensina que a fé cristã não é apenas uma busca por alívio, mas uma entrega constante à fidelidade divina. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.